Fala, capitalista, fala, investidor. Seja muito bem-vindo a mais uma edição do nosso programa Conversa Macro. Esse vídeo, esse programa que eu faço, essa aula que eu faço aqui junto com meu amigo, meu parceiro, Renaud Adorno. Seja muito bem-vindo, Renaud. Fala, querido Luiz. Eu tô saudade já das nossas conversas, né? Faz um tempinho já. Vai ser ótimo a gente voltar a conversar. Muita coisa aconteceu. Exatamente. Então esse aqui é o Conversa Macro número 8. Se você não assistiu os anteriores, os antigos, assista agora. Está no meu canal, Luiz Fernando Rocha, e também no canal do Renaud. Renaud Adorno é o canal dele. E muito legal porque a gente veio, né, de um ano para cá, para contextualizar, colocar aí na história, no tempo. A gente começou a fazer isso talvez no final de 23, começo de 24, e aí a gente fez esses 7 episódios e que a gente tratou aí dos principais temas sobre macroeconomia, teoria do milkshake do dólar. Então, se você assistir todos, você vai estar mais preparado ainda para entender a nossa conversa, puxar o fio, mas você também pode assistir isoladamente, continua esse vídeo aqui, tem muita convicção de que você terá ideias e descobrirá argumentos que vão te deixar mais preparado para saber sobre esse tema que a gente trouxe hoje, que é, eu acho, o tema, a questão mais importante aí do mundo e também da economia, da macroeconomia. Olha que tema interessante. Trump vai salvar o mundo? Essa é a pergunta que eu vou fazer para o Super Renault. Também vou tentar responder. A gente vai chegar aí num consenso. E é claro, não em termos políticos e tudo mais, vamos falar mais no contexto macroeconômico, que é o tema que nos traz aqui no nosso Conversa Macro. Então, se você ainda não conhece o Renault, siga o canal dele, se você vier aqui do meu canal, comece a segui-lo. Ele faz conteúdos de economia muito bons e eu já vou fazer o papel dele aqui. Eu vou dizer, olha, se você veio também do canal do Renault, siga aqui o Fernando Roxo, você vai aprender lá sobre investimento, uma série de temas legais. Então, vou deixar aqui já a pergunta para o Renault. Eu vou parar de falar aqui que eu fico monopolizando a nossa conversa. Renault, é isso. 8ª edição. Trump vai salvar o mundo, vai salvar a economia? Nos conte. Essa é a resposta do 1 trilhão de dólares. Será que a gente deve jogar para o público também? Essa resposta ela vai depender um pouco da sua definição do que significa salvar o mundo, né? Tem um pouco dessa também. Perfeito. Mas se for no quesito de em relação aos interesses americanos ou mesmo de você ter um reaquecimento da economia global, é um pouco mais complexo do que a gente imagina. Pode ser que sim, pode ser que não. Eu sei que talvez eu decepcione bastante gente ao falar isso, mas talvez seja legal a gente falar de algumas coisas que acabam envolvendo, querendo ou não, geopolítica. Até nos meus Perfeito. últimos capítulos, eu tive uma oportunidade de falar bastante com o Michael Avery, que é do Rabobank, né? Não sei se Que você chegou a legal. falar com ele. Ele tem uns insights muito legais que vêm a calhar sobre esse pensamento de hoje. Nós estamos vivendo um processo de desglobalização imenso, ou seja, os Perfeito. países não querem mais cooperar, certo? É simplesmente a realidade. E até na minha própria conversa que eu tive com o Brand Johnson, numa entrevista que eu fiz que foi sensacional, recomendo Foi fortemente para mesmo. quem estiver Vejam, está assistindo lá no pelo canal canal. do Renault, um extraordinário. Tá lá no meu canal, que é o autor do Milkshake do Dólar. Ele passou uma coisa que ele mesmo tinha aprendido com o Michael Lavery. A globalização é uma exceção que nós vivemos por alguns anos. Então, talvez já seja toda a vida de grande parte das pessoas que estejam assistindo, inclusive a minha. Só que isso é realmente a exceção.
se você analisar a história, ela vem de uma descooperação grande. E o que imperava, pelo menos macroeconomicamente falando, é literalmente você ter cada vez... O país que ganha é aquele que exporta mais e importa menos. Certo? É o mercantilismo, criando um jogo de soma zero. Então, o sistema monetário, ele era baseado em moedas de prata, né, outras moedas, não só as de ouro eram um pouquinho mais, não eram tão portáteis assim, mas você tinha muito ali moeda de prata, vários outros metais, e como era uma coisa física limitada, você precisava garantir que tivesse liquidez nas suas devidas economias. E a única forma de você fazer isso é com o superávit da balança comercial. Não tinha outra forma. Então você Vender mais do que comprar. vender mais do Como que é que é o comprar. nome do cara? É Michael? Eu vou pôr o nome. Michael Avery. E-V-E-R-Y. Avery. Que nem Então é Everyday, ele né? mesmo. Michael Avery, do Rabobank. E ele tem ele estuda isso há décadas, né? Ele é especialista nessa parte, né? Global Strategist do Rabobank, né? Acho que ele tá no mundo inteiro, fica no mundo inteiro, mas tem hora que tá em Singapura, tem hora que tá na Tailândia, enfim, fica viajando no mundo inteiro. E ele passou justamente isso, que o sistema como nós temos hoje do euro-dólar, né, que é o sistema dos dólares como moeda global, né, de reserva global, pôde criar temporariamente um mundo um pouco mais estável. Exato, esse é o cara. Pôde criar um mundo um pouco mais estável depois de Bretton Woods, que hoje se chama, para quem detesta isso, chama de imperialismo americano, né? Ou quem realmente detesta chama de estadunidense, que eu tenho uma porrada de comentários nos meus vídeos do YouTube falando isso. Você vê claramente os lados, você né? você já sabe. Você já sabe exatamente para que lado que tá. Mas enfim, isso, querendo ou não, permitiu, junto com o exército americano, principalmente a marinha, de você ter as bases militares, de você ter uma certa tranquilidade para que qualquer tipo de... Exato, essa foi uma das melhores conversas, inclusive, que você está mostrando aí. O Adam Taggart, vocês também já sigam. O Adam Você, Taggart. sempre que o Renault trouxer uma referência aqui, a gente vai tentar mostrar o cara e tal, para vocês irem se aculturando aí sobre esse universo da macroeconomia. Exato. Então isso permitiu com que você pudesse transportar via navio produtos sem piratas, sem um problema de interceptação. Então hoje a gente está acostumado, você, sei lá, acho que no Brasil, né, você compra ali pela Shopee, etc. Antigamente AliExpress, sei lá qual que é o do momento, mas você compra da China e tem a certeza de que vai chegar na sua casa em algum momento. Só que isso não é a norma, isso é a exceção. E nós estamos diante de um mundo que está cada vez menos assim. Então, quando você tem um país pensando cada vez mais nele, aí você começa a guerra comercial, aí vem as palavras de tarifas, que é exatamente o que todo mundo E está isso já se taxando. repetiu outras vezes, né? Não, a maioria da Ora, história, literalmente. globaliza e desglobaliza. É literalmente a maioria da história. Então, pensar hoje de uma forma globalizada não seria a forma comum de se pensar, apesar de nossas cabeças serem exatamente o contrário. Então, voltar à norma, baseada em como foi a humanidade até agora, é que vai ser o grande desafio, porque o nosso sistema monetário é globalizado. Agora, para desglobalizar o sistema monetário, é aí que vem a grande dor que ninguém sabe o que vai acontecer. Porque ela foi criada baseada num mundo globalizado, mas desmonetizar o dólar, desdolarizar, que é a palavra do momento, como se fosse a coisa mais fácil de fazer do mundo, né? Basta você abandonar o dólar, porque eu não gosto dos Estados Unidos, e a partir como de se agora... fosse a solução também. Ou como se fosse a solução também. Então, esse sistema ele não se desglobaliza com a velocidade ou com a facilidade que as pessoas acham que vai acontecer, porque nós temos um sistema monetário onde todas as moedas do mundo, inclusive o real, são derivativos de dólar. E as dívidas foram criadas em dólares. Para tentar voltar na questão inicial, o Trump sabe disso. E ele fez, até foi o meu capítulo de hoje, inclusive,
É claro que ele não vai falar dessa forma, porque ele nunca vai falar do sistema eurodólar, né, dos dólares fora dos Estados Unidos, que tem uma vida própria, além dos Exato. Estados Unidos, né? Mas ele sabe que esse jogo não é um jogo que dá para outra parte ganhar. Então é a analogia do cassino. Você pode até ganhar algumas mãos, só que você não ganha contra a casa ganha. Então é o jogo de quem tem a banca maior, certo? Ou Sim, literalmente seja o perfeito. dono do cassino. É, Perfeito. é essa que talvez seja uma forma de você visualizar a China. E quando eu falo isso, já vem aqueles comentários. Não, você é vendido dos Estados Unidos. Afinal, você está nos Estados Unidos, você só quer que E essa tá turma te torcendo. segue, né, te persegue. Porque o meu público, como eu já chamo: "Ah, é capitalista", já é uma turma que já É, tá eu, te- mais eu tento, esclarecida, né. eu tento falar sempre com os dois lados. Então, uma das coisas que eu gosto, pelo menos, Precisa. Não, então e assim, eu eu acho tento. que talvez seja uma parte da comunidade né, mundial ou, a outra bolha que está mais precisando essas mensagens do que a nossa própria bolha, um pouco mais esclarecida. Sim, então, por isso que eu tento sempre focar nesse lado e até eu tento focar na descrição do sistema, né, como ele é, independente da minha opinião, como eu gostaria que ele Perfeito. fosse, etc., porque tem uma série de problemas em todos os lados. Só que é aquela questão. Como é que você se livra disso? Então o Trump ele soltou aquela mensagem no Truth Social e também no X, né, no Twitter, e todo mundo ficou assim. É claro que ele foi ali extremamente agressivo, tal, etc. Pô, mas o Trump agora ameaçou todo mundo, agora vai ser a tarifa, pronto. A ideia dos países tentarem sair do dólar, né, enquanto a gente simplesmente assiste isso, acabou. Então, veio crescendo no último governo, no governo Biden, aquela narrativa de desdolarização, porque agora os BRICS é uma bola da vez, e isso veio tomando corpo. Só que não é a primeira vez. 2 anos atrás teve a mesma coisa, 4 anos atrás teve a mesma coisa, há 20 anos atrás o bloco do BRICS também teve exatamente a mesma coisa e nada aconteceu. Mas isso é porque eu estou torcendo que não aconteça, isso é porque eu não gostaria que acontecesse, é porque os Estados Unidos são os melhores? Não. É porque simplesmente não essa é a grande equação que você tem que resolver na macroeconomia. Se for para ser resolvida, a questão é: nós estamos diante de um sistema monetário que usa o dólar como a melhor ferramenta, a mais líquida disponível em todos os lugares. E se você quiser fazer parte do sistema internacional para transacionar com outros países, não existe outra escolha. Você tem que ter dólares. Então, é o único passaporte que você tem para poder transacionar. Se você quiser vender para o Japão, você precisa de dólares. Se você é monetizado no YouTube, você precisa de dólares, independente de onde você esteja. Por mais que você ache que a sua vida funcione em reais, e você tem vários comentários assim, né? Porque, não Sim. tem a ver com os Estados Unidos, eu trabalho em reais. Sabe? Eu vi bastante comentário assim ultimamente. O real é um derivativo de dólar, não adianta, Uhum. queiramos ou não. Então, todos os países do mundo adotaram o sistema do qual eles não conseguem sair sem uma implosão de todos eles. Ah, mas isso é injusto, Renault. Não posso fazer nada. É assim que funciona. E Então, não ao você escrevendo. Exato. Então, a partir do momento em que bancos fora dos Estados Unidos criaram dívidas entre os outros países que não são os Estados Unidos, você, a partir de agora, tem uma matemática impossível, que você tem mais dívida do que existe dinheiro circulante. E ele já é Sim. um derivativo do próprio dólar que está nos Estados Unidos, né? Ele não existe, ele é simplesmente informação. Então você não sai dessa sem você quebrar simplesmente todos os bancos, todos os países. Você não consegue simplesmente abandonar o sistema e ir para outro e achar que o primeiro sistema vai morrer, porque ao fazer isso, você circula menos dólares e eles ficam mais raros e mais caros. E aí a demanda aumenta, sobe mais em relação a todas as outras moedas e de repente todos os países ficam esgoelados. E o Trump, ao escrever isso, ele sabe disso. Só que fica muito bonito para ele ele escrever da forma que ele fala assim: não, eu sou o chefe agora, eu vou entrar, eu sou o alfa, né? Vou mostrar agora quem manda na história e agora vai ser America First, etc, etc. E aí ele fala das tarifas. E aí o contra-argumento é que, mas peraí, se o Trump vai fazer tarifas, na verdade ele vai queimar a própria economia, ele vai dar um tiro no próprio pé. Isso, na verdade, vai Uhum. voltar contra os Estados Unidos,
Porque os Estados Unidos não têm indústria, os Estados Unidos dependem da China, e os Estados Unidos dependem mais da China e do resto do mundo do que o contrário. E aí que talvez você veja que a história não é bem assim. Quando você tem hoje um país como os Estados Unidos, que é o parceiro número 1 ou número 2 de todos os países do mundo, não é fácil você substituir o mercado consumidor dos Estados Unidos por algum outro, por mais que você tente, por mais que você use 15, 20 países diferentes no BRICS. Então, é um emaranhado do qual, para você sair, você precisa ter uma quebradeira, e nesse jogo, o último que explode acaba sendo os Estados Unidos. Então, achamos justo ou não. Então, voltando para a parte inicial, vai salvar o mundo a partir do momento que ele entra? Ele vai pelo menos focar na parte dos Estados Unidos. Isso vai ser bom para o resto do mundo? Depende da reação do resto do mundo. Sim. Porque tarifas não é igual a imposto de importação. Esse que talvez seja um dos maiores problemas que a gente vê. A tarifa, aí já é, eu concordo plenamente ali com o Michael Everett nesse sentido, é esse tweet que você mostrou. A tarifa já é isso. Porque você anunciar uma tarifa já cria o efeito da tarifa. Porque quando você sabe que no futuro ela vai entrar, você já força mandando ali como se fosse um cheque, né? Você tá ali, um checkmate, digamos assim, né? Você tá dando só o cheque, você não deu o checkmate ainda. Sim. E você dá um certo tempo para ter uma reação. Então, alguns lugares vão falar assim, opa, eu não quero perder o meu passaporte para vender para os Estados Unidos. Então eu preciso de dólares e eu quero continuar tendo o mercado americano. Então eu posso industrializar lá, fazer uma subsidiária nos Estados Unidos. Essa é uma forma. Outros países vão tentar desviar, vão tentar usar um terceiro país de proxy, que é o que a China tentou fazer, inclusive, no próprio México. Ela vem, México, né? Ela vem trazendo. Só que agora, aí o que acontece? Nesse jogo de xadrez, cada um reagindo de uma forma, você começa a fazer a reestruturação dos novos blocos que vão acontecer a partir de agora. E essa decisão está acontecendo agora, nesse exato momento. Então o Brasil está escolhendo o seu lado. O México está ali no meio a meio. A Europa está completamente perdida. O Japão já tem o seu lado. E assim cada parte vai se organizando. Então só vamos saber se isso vai ser bom ou ruim. Talvez essa resposta seja individual para cada país. E não como o mundo como um todo, porque ele não será mais globalizado. Não, e o interessante desse cheque que ele faz, quer dizer, então ele diz isso, quem quiser criar a moeda do BRICS, continuar com essa conversa, vai ser tarifado, vai receber uma tarifa que pode chegar a 100%. Então, meio que isso é uma profecia autorrealizável. Em que sentido? O sentido é que o BRICS não daria certo, como diz a teoria do milkshake do dólar. Por quê? Se o BRICS mata o dólar mata o mundo. Porque para que o dólar deixe de ser usado, então você tem uma queima de dólares e aí o dólar se valoriza. Então, tentar matar o dólar vai deixar o dólar mais forte. Essa é a verdade. Então, o Trump não precisaria, é isso que o Renan está falando, ele não precisaria ter feito essa ameaça. Por quê? Porque o BRICS não é uma ameaça para o dólar, de fato. Não é uma ameaça real. Mas quando ele faz essa ameaça e ele vai dizer eu não vai ter o BRICS porque eu não vou deixar, na verdade ele entra para a história dizendo o cara que acabou com o BRICS. Exatamente. E não é verdade, o BRICS já nasceu cancelado. Mas agora ele virou o cara que vai acabar com o BRICS, porque o BRICS vai acabar mesmo, como já acabou muitas vezes, eles já fizeram muitos blocos e tal, né? No passado, muitos blocos já chegaram a tentar rivalizar com o dólar, não conseguiram, e aí ele cria isso. Então, ele não vai precisar gerar o 100% de tarifa. Por quê? Porque o que ele está fazendo aqui, na verdade, é uma prova de fogo. Ele está fazendo as pessoas se posicionarem. E como todo mundo vai chegar à conclusão de que, pô, o primeiro que foi lá e atirou no outro foi a Rússia. Falou, não, isso é o Brasil que inventou, você viu? A Rússia, o Lavrov falou, não, foi o Brasil que inventou. Então ninguém vai
vai poder peitar os Estados Unidos nesse sentido, porque 100% de tarifa é ruim para os Estados Unidos, mas é pior ainda para quem for aplicado, porque realmente depende muito disso. Então, assim, essa jogada desta mensagem aqui pode ser lida como, na verdade, uma jogada que o Trump já sabe como termina nesse caso. Mas o contexto todo e a resposta tem que ser corretamente como fez o Renault, depende. Então vai depender do contexto geral e tal, e o que é salvar o mundo, o que é salvar a macroeconomia. Mas o fato é que uma contribuição para essa nossa pergunta é o seguinte: a solução para o mundo e para a macroeconomia independente de a consequência que essa crise do dólar que virá, que já está contratada, trará para o mundo, a solução é resolvendo ou evitando a crise, ou simplesmente a crise acontecendo, mas depois a gente tentando se recuperar, ela passa por uma solução de austeridade, por uma solução de gerenciar melhor as contas públicas, passa por uma questão de que não dá para o Estado ser tão grande assim e querer salvar o mundo todo e cuidar de todas as minorias, porque a menor minoria que existe é o indivíduo, é o pagador do imposto e tal. Então, claro, não é a melhor coisa do mundo fazer tarifa, obviamente. Então, nesse caso, é ruim, é um sinal ruim e é uma postura ruim do Trump, mas no outro sentido, as outras propostas de drenar o pântano, de diminuir o Estado, de ter austeridade, inclusive uma cartilha mais à la Milley, eu acho que faz parte aí do caminho que seria uma espécie de solução para salvar o sistema e tal, o mundo. Então, assim, talvez a questão da tarifa, obviamente não, mas a procuração que deram para o Trump, o poder que ele adquiriu, ele ter a casa e o Senado e tudo mais, e está prometendo uma questão aí de cortar, de ser austero e tal, me parece que isso é meio óbvio como parte da solução para o problema que o mundo tem, né? Com certeza essa nova, esse novo mandato do Trump, ele vai ser focado nessa parte da austeridade, né? O fato do Elon Musk estar com ele o tempo todo, fazer o Doge, né, junto com o Vivek, etc., que foi super engraçado, né, baseado em memes, inclusive, etc. Mas isso com certeza tem como foco mostrar uma eficiência melhor, sem falar do fato de ele ter mudado completamente o discurso e agora querer transformar os Estados Unidos num país mais crypto-friendly do mundo, né? Então, para poder voltar a ter um boom de indústria. Tudo isso eu vejo como uma forma positiva. Os maiores benefícios que vão acabar acontecendo são dos países que tiverem a mesma aliança, a mesma linha de pensamento. E aí você falou corretamente, essa mensagem já é para dizer, olha, na hora que eu chegar eu quero saber quem são meus amigos, quem são meus inimigos. Porque a vida vai ser muito mais fácil para quem for meu amigo, vai ter o passaporte de entrada aqui, desde que você joga as nossas regras, e vai ser muito difícil para quem forem meus inimigos, obviamente, com tarifas, etc. Vai ter que se adaptar e vai ter que jogar o meu jogo porque ele sabe da banca. Então ele joga um jogo que ele sabe que essa teia de aranha, que é o sistema eurodólar, vai fazer o trabalho por ele nesse sentido, dando ali uma tranquilidade. Agora, ele mostra que ele tem o poder real, né? Existe o poder da narrativa e o poder real, né? Exatamente. Ele sabe disso. Ele sabe que no longo prazo isso acaba favorecendo, pelo menos, a imagem. Agora, esse é um sistema que tem uma solução que ele vai ficar ótimo a partir do momento que o Trump entrar, porque ele vai recuperar toda a economia global e ela vai sair de um processo deflacionário?
Infelizmente eu não vejo dessa Uma forma. varinha mágica, assim, né? A varinha mágica vai resolver todo o salva a problema economia. Exato. O que acaba acontecendo é que você pode, obviamente, postergar mais ainda de um ciclo econômico que já é mega arrastado, que nós temos agora. Por mais que ele esteja em declínio, ele está sendo bastante postergado, né? Pessoas que, inclusive eu, que acreditava que já em 2022 a gente já pudesse ter uma recessão mais forte nos Estados Unidos, isso acabou não ocorrendo, apesar de todos os indícios que vem mostrando dia após dia, principalmente mostrado ali pelo Jeff Snyder. Mas se você está pensando como gerenciador de dinheiro, money manager, se você simplesmente tivesse dado um short na SP500, você ia querer pular da janela, né? Tá literalmente num bull market insano. Só que muito focado não por uma boa notícia da economia americana, mas pelo fato de como o milkshake do dólar se fez. Então, se você tem um foco muito forte nos Estados Unidos, que é o centro de todo o sistema do dólar, e o resto do mundo não está indo muito bem há muito tempo, aí está indo bem pior e de uma forma mais avançada do que nos próprios Estados Unidos, inclusive a China, que não conseguiu fazer uma reabertura correta, está com seríssimos problemas internos de demanda, não consegue, está fazendo estímulo atrás de estímulo, e mesmo assim a coisa não adianta. Mas a culpa não é da China, o problema é do mundo inteiro, certo? Então, da forma que o sistema está. Então, ele gravitaciona para trazer capital para os Estados Unidos e isso não para. Então, o Trump ele vai saber nadar de braçada no fato de ser o caldeirão de todo o capital do mundo vindo para cá para transmitir uma recuperação real. Mas isso, na verdade, é consequência de você ter toda a energia econômica que está fugindo dos outros lugares e acaba se concentrando ali nos Estados Unidos. Vai se refletir numa reabertura mundial se países que se virem totalmente esguelados, né? Sei lá, vai que no Brasil você tem uma mudança de política se o dólar for a R$10, por exemplo, alguma coisa desse sentido. Sim. Sei lá, digamos que mude, aí de repente você tem uma condição melhor em relação aos Estados Unidos. Pode ser que isso traga melhores condições, pode ser que não. Vai realmente depender como cada país vai realizar baseado na sua realidade, baseado na sua narrativa, baseado na sua história política do momento, se faz sentido se aliar ou não. Então, mas a economia ela vai mandar, no final das contas, para que lado que cada país vai fazer e dependendo de quais recursos eles têm para segurar a onda, mas que é uma onda meio que inevitável pela forma do sistema monetário estar gravitacionando em volta do dólar. Então, perfeito. E então a gente tem uma ideia, né, de quais são as macro forças aí, como é que as coisas se desdobram. Como a gente já ensinou para vocês, já explicou, existe uma crise agendada, ela está marcada, ela vai acontecer. O mercado americano e o mundo, a economia tem mostrado muito resiliência, o que é bem positivo, porque pode levar anos para que essa crise aconteça, e nesse período em que a crise não acontece, são oportunidades de a gente tentar, digamos assim, desarmar esta bomba relógio que está armada, mas também, às vezes, quando leva muito tempo para uma crise acontecer, para alguma coisa acontecer, também quando acontece, acaba acontecendo em condições, em proporções, com impactos muito grandes, né? Então, diferente de 2022, quando todo mundo achava que poderia ter uma crise, e 23, né, que todo mundo dizia, vai vir a recessão de qualquer maneira, então as pessoas, inclusive, compravam seguros, estavam protegidas, a bolsa estava muito mais barata. Hoje, nós temos uma situação bem, bem distinta. A bolsa está muito mais cara, os valuations, principalmente do S&P e do Nasdaq. A gente também já passou pelo período de aperto monetário, então não tem mais aquela coisa de que o juro vai cair, porque o juro já está num processo aí de queda de juros. Também uma promessa de uma mudança de governo e também de um cara que vai ganhar, que vai resolver, também já aconteceu. Então, assim, uma recessão, quando há um otimismo,
uma recessão, quando todo mundo acredita que a recessão foi cancelada, muitas vezes acaba tendo um impacto mais importante, mais forte, mais impactante, digamos assim, do que quando todo mundo está esperando uma crise, né? E também, mais do que isso, uma grande realização, uma quebradeira, um ajuste nas dívidas, digamos assim, uma queda na realidade, talvez possa ser muito ruim para o mundo, mas talvez precise ser uma espécie de remédio para que o mundo possa se recompor. Esse tema. E o outro que eu quero que você também comente, que é assim, não é que todo mundo chegou à conclusão que o modelo do Trump é o certo, ele é a pessoa certa e tal. Muita gente votou no Trump, inclusive, com a mão no nariz, assim, mas muito indignado, insatisfeito e convicto de que aquela coisa do woke, né, aquela coisa de minoria, aquela coisa da USG, né, aquela coisa, aquilo não funcionou de alguma maneira. Aquilo ali precisa, de fato, teve um exagero aqui naquele sentido. Então, eu acho isso. Primeira coisa, boa parte do voto no Trump foi aquela coisa de que, precisa recuperar a economia, precisa ter austeridade, essa cultura desse maneira, do jeito que está indo aí, está levando o mundo para uma parede, para, né, um desastre. Todo mundo meio que está meio convicto disso. Meio que um modelo que se esgotou, primeiro, e segundo, uma crise acontecendo talvez não fosse o final do mundo, mas na verdade um recomeço precisasse de uma coisa de que todo mundo meio que fizesse uma meia-culpa lá e dissesse, olha, o sistema não funciona, ele está meio quebrado, né? Então, comenta, eu sei que foi muito tema, mas... Não, eu acho que o maior, assim, eu confesso que eu não consigo nem quantificar o que aconteceria qual que é o formato de uma próxima crise a partir de agora, mas a grande preocupação é bem diferente de 2008. Então, 2008 era muito baseado nos excessos de produtos, de invenções de derivativos do derivativo do derivativo, de mercados hiper, mega alavancados, sem nenhum tipo de base, que acabaram estourando. Só que aí nós fomos para um outro lado, que foi assim, eu não confio em absolutamente ninguém até que você me prove o contrário. Na verdade, eu nunca mais vou acreditar em você, desde que você tenha colateral. E aí acabou retraindo completamente o crédito que poderia ter acontecido se ainda nós tivéssemos o modelo antigo. Então, nós estamos diante de um limbo onde os bancos não querem emprestar, eles continuam não querendo emprestar, exceto para os seus melhores clientes. E, infelizmente, os melhores clientes são os governos. Então, eles continuam tendo um incentivo contra a austeridade. Então, vai ser interessante ver, principalmente no caso dos Estados Unidos, apesar do Elon Musk entrar e dizer, nossa, vai ser super fácil fazer uma série de cortes de programas. Faz que nem o X, manda 80% embora e tal, nada assim, disso, né? Tal, manda embora e tal, e talvez ele veja que não é bem assim. Porque ninguém fala, né? Nem o Elon Musk não vai falar, o Trump não vai falar de como funciona Ripple, que é justamente o sistema de como você obtém crédito no exterior e também nos Estados Unidos, postando um colateral que é a dívida pública americana. Então, os Estados Unidos estão incentivados, ou mesmo existe uma necessidade de novos leilões de bonds para poder continuar a permitir que todas as outras entidades bancárias e não bancárias possam obter crédito ao redor do mundo. Mas não sobra para as empresas reais. Então, esse aqui é o grande problema hoje da macroeconomia. Então, como que eu vou abrir uma empresa? Hoje, para obter crédito, literal, aquela coisa do empresário ir ao banco falar com seu gerente para obter um crédito para abrir a sua empresa, não existe. Você não tem crédito, a não ser que
você seja uma das empresas que faça parte de um índice, uma coisa mais forte como o SP500, por exemplo, né? Então, nos Estados Unidos está literalmente assim. Empresas pensam dessa forma, infelizmente, né? Então, por exemplo, o crédito hoje que a Apple tem, que a Microsoft tem, é o menor juro possível do mercado, ou que a própria MicroStrategy se dá ao luxo de fazer, pelo fato de para você obter crédito hoje, a única forma é você estar no lado correto de um carry trade. Ou seja, por que a MicroStrategy consegue o que ela está conseguindo hoje a juros zero? Porque literalmente você quer fazer uma arbitragem baseada, né, em Bitcoin ou baseada em qualquer outra coisa. Da mesma forma, você quer se expor a SP500 e não quer pensar em mais nada. Então, todos esse tipo de movimento de volume favorece uma economia que literalmente O vem mundo parando. querer emprestar ou para quem não precisa, ou para quem tem o carry trade, e não há incentivos para o cara correr risco no mundo real, emprestar para pequenas empresas, empreender e esse tipo de coisa, porque o dinheiro está muito caro, né? E existe esse trade. Então, os governos com esse tamanho todo acabaram entrando, né, virando o maior tomador de dinheiro aí, e os rentistas preferem manter esse ganho certo do que sair correndo risco por aí, e isso tá travando o mundo, né? Literalmente. E esse comportamento também se vê no próprio Brasil. Pessoas pensando, Isso. por que diabo eu vou abrir uma empresa no Brasil, tomar todo aquele risco, ter todos os problemas de CLT, etc. Se eu posso colocar no. Todo mundo batendo print, né, no Twitter, no fim tweet no Brasil, IPCA mais 7, IPCA mais 6, IPCA mais não sei quanto, maior juro do mundo, coisas assim. Acaba sendo a dicotomia que você vê nos próprios Estados Unidos, que é aqui o termo que se fala aqui é T-bill and chill, né? Ao invés de Netflix and chill, você ficar, falar, quer saber? Não se estressa, compra um T-bill, relaxa 3 E meses relaxa. e vai rolando, Juro porque real alto, né? juro real alto, etc. Então, mesmo com os cortes ou a expectativa de cortes, a atividade econômica não está conseguindo justificar. E é aquele negócio, os juros mais altos seriam um reflexo de uma economia mais saudável na ponta longa da curva, mas não é o que está acontecendo. Não para de se comprar bonds, os juros deles acabam caindo, e você fica sem crédito na praça, porque o dinheiro que poderia estar indo para as empresas de verdade, né, como os restaurantes, como o shopping, como uma oficina mecânica, como a venda de novos produtos e serviços, novas patentes, novos IPOs, você praticamente não está vendo mais isso, né? Então está tudo indo para títulos. E é isso que eu vou ficar bastante curioso de ver como que o Trump vai lidar com isso a partir do momento que você vê como o sistema monetário realmente funciona. Mas essa tendência, pelo menos desde 2008, só vem aumentando. Que é a famosa dominância fiscal que acaba acontecendo baseada nesse tipo de economia. Então, o governo acaba inchando em relação ao PIB gerado no próprio país e infelizmente essa tendência é de aumento, inclusive nos Estados Unidos. Agora, ele vai conseguir quebrar esse percentual? Se ele quebrar esse percentual, reduzir esse percentual, pelo menos mudar a tendência desse percentual, aí você vai ver uma mega explosão nos Estados Unidos. E aí você vai ver literalmente cabeças vindo de todos. Já é um movimento que acontece hoje, já acontece há anos, né? Por isso que a imigração legal ou ilegal vem explodindo, porque é o tipo de problema macroeconômico que cria esse maior movimento de seres humanos na face da Terra, que é o que acontece agora. E os Estados Unidos, sendo o centro do dinheiro, continua atraindo essas cabeças, pelos motivos certos ou pelos motivos errados, mas não vem mudando. Mas agora, fica difícil também os Estados Unidos simplesmente serem uma ilha de prosperidade sem o resto do mundo ter alguma parte. Então, talvez os blocos que sejam a favor dos Estados Unidos ou que queiram a mamata de poder ter o privilégio, né, vendo por uma visão do Trump, né, quem quer ter o privilégio de fazer negócio com a maravilhosa economia americana, aí vai poder ter os benefícios disso, né, e quem ficar de fora, aí realmente vai ser o novo muro, né, como se fosse o muro do México, mas um muro macroeconômico de tarifas e punições, ou mesmo possíveis sanções, como você vê na Rússia. Então, acho que isso vai aumentar ao longo do tempo. Então, vai ser
vai ser um mundo bem diferente na próxima década, com certeza. Perfeito. E assim, não dá simplesmente para apertar um botão e travar o sistema e falar, a partir de amanhã, então, os governos vão parar de pegar dinheiro emprestado, as pessoas vão parar de emprestar dinheiro para o governo, sei lá, o problema é a culpa do rentista, então nós vamos simplesmente pegar e aplicar um calote dos governos, porque aí qualquer mudança que precisa ser feita tem que tomar muito cuidado para não causar uma ruptura, né? Porque os sistemas são muito dinâmicos, muito complexos e tal. Então eu acho que o que pode fazer a gente ficar otimista talvez seja essa questão de que os incentivos são direcionados para incentivos corretos, quer dizer, o que ele está querendo é que esses países do BRICS talvez sejam um pouco mais austeros e também mais livres e menos com essa coisa, digamos, do governo justificar minorias e tal para fazer tomada de poder, totalitarismo e tal, tomara que isso aconteça. E acho que o único sinal que a gente pode observar são as decisões que estão sendo tomadas. Quando tiver em ação mesmo, funcionando o governo novo, a gente vai ver a história sendo escrita, né? Eu acho que é até um privilégio viver nessa época, porque muita coisa vai acontecer e o que a gente pode observar até agora foram as decisões. Então, equipe, né? Equipe. E eu queria que você comentasse um pouco. Eu gostei, né? Assim, do meu ponto de vista, a escolha do secretário do Tesouro. Gostei de outros também e tal, mas gostei do secretário do Tesouro porque eu, como sendo um cara que sou aluno do Nassim Taleb e tal, me parece que o cara gosta do Nassim Taleb e quero que você comente um pouco. A gente já tinha comentado sobre ele e ao mesmo tempo que eu vou pegar aqui também algum conteúdo sobre esse cara. Então, o que você acha da equipe, das pessoas que estão sendo escolhidas? Você que está nos Estados Unidos, conhece muito mais o sistema americano e consegue avaliar de uma maneira muito menos ingênua do que eu se essas pessoas que estão sendo escolhidas até o momento podem, de fato, trazer mais incentivos para melhorar, salvar o mundo, melhorar ou evitar sofrimentos muito grandes que o mundo possa vir a passar ou não. Então, conta um pouquinho aí sobre as escolhas, sobre o que você tem visto, combinando aí com essa escolha desse secretário do Tesouro que eu vou trazer aqui. Scott Bessent. Scott Bessent, exatamente. O Scott Bessent, ele foi, ele tinha, o nome dele já estava circulando no mundo macroeconômico como extremamente positivo, né? Citou o Taleb, vários outros. Eu vi um dos que eu mais segui ali, que era super a favor dele, era o Michael Kao, que é da Califórnia, falando super bem. Aí depois mudou, aí ele falou, caramba, que pena, porque o Trump tá mudando de ideia, depois voltou de novo. Aí, na hora que cravou, ficou todo mundo bem feliz com isso. A ideia é pela experiência que ele tem, como ele virou um hedge fund manager, né, um dos maiores do mundo ali, que teve... Foi uma coisa quase parecida com o Soros, né, que ele fez acho que um lucro de 1 bilhão indo contra o pound, né, alguma coisa assim também, sim. etc. Então, ele tem um conhecimento macroeconômico gigantesco e foi, pelo menos o mercado e precificou isso, né, imediatamente, como com bons olhos, porque o Tesouro é literalmente é dali que vem, essa que é a conta corrente dos Estados Unidos, o que vai ser feito com isso, né, que é o TGA, que é a conta corrente de todos os gastos públicos americanos. Então você tem um triângulo ali, onde você tem o executivo pensando em fazer algo melhor, trazendo o Elon Musk com o Vivek ali para dar as prioridades dos cortes, e um cara de mercado que sabe como money manager, né, de hedge fund, o que realmente acontece, como que o capital realmente flui, estando dentro do Tesouro americano,
aí realmente a coisa é incrível, né? Então, pelo menos o mercado viu dessa forma. Agora, vamos ver. Ter a fórmula parecer a fórmula do sucesso ter o Dream Team não significa que esse Dream Team vai dar de goleada, porque aí vem a realidade, vê tudo como é que é toda a estrutura. Então eu tento ter cautela, mas pelo menos o mercado viu isso de uma forma muito, muito, muito positiva, como sendo um cara assim fantástico para esse tipo de cargo e principalmente baseado no desafio que está sendo visto, principalmente com a dívida americana ali passando dos 37 trilhões de dólares, né? Então é bastante complexo, todo mundo fala isso, mas ao mesmo tempo essa dualidade do sistema euro-dólar mais corte austeridade não é compatível. Então, tecnicamente, se ele fizesse um trabalho perfeito, digamos que ele fizesse aquele trabalho que antigamente tinha sido atribuído ao Bill Clinton, quando ele foi ali na lousa, né, no quadro negro, não sei se você lembra na época que ele escreveu, qual que é a dívida pública hoje? Zero, né, que ele fez Sim, aquele sim. zero gigante. Sim. Acredito que hoje, como o sistema monetário funciona hoje, seria impossível. E se ele fizesse isso hoje, acabaria com o mundo. De forma contraditória, né? Mas vai ser muito interessante ver esse choque de ondas, né? Perfeito. Enquanto o Super-Hero estava falando, estava buscando aqui na história do próprio Taleb, as postagens que o Taleb fala sobre o Bessent, né? E trouxe uma aqui, mas depois vou trazer outra, vou contar sobre uma outra. A primeira que eu vi foi o Taleb, né? Ele é meio, digamos assim, orgulhoso de si mesmo, né? O Taleb é um pouco vaidoso, né? Então ele fala assim, como você sei lá, impactar ou mexer, influenciar na política econômica, tal, sem precisar participar de reuniões do Zoom e tal. E aí ele mostra que, na verdade, o secretário do Tesouro americano gosta muito de Taleb, é talebiano, então é como se ele tivesse incentivando o governo e a mudança do governo e tal, sem ele precisar ir lá e dar a opinião dele, porque esse cara pensa igual ele, pensa parecido com ele, então isso é legal. Vou trazer depois, mas a ótima notícia, o novo secretário do Tesouro, Scott Bessent, entende, né? Então está dizendo que ele entende bastante sobre as ideias do Taleb, sobre antifragilidade, ele é um aluno, então o melhor amigo do Taleb, o cara que produziu a teoria do Taleb junto com ele, que é o do Rafael Dualdi, também falou que ele é um cara do hedge fund, que usou todos os modelos. Então ele é um cara que entende a matemática do Taleb, que eu acho que esse é o mais legal, né? Então, pessoal dizendo também que ele já perdeu todo o dinheiro, uma vez ele já quebrou, então é legal dele ter quebrado já, porque ele tem toda essa traquejo, né, prático de já ter tido skin the game, ter quebrado, depois ganhou dinheiro, é um grande sucesso como hedge funder, e então o Taleb está feliz com esse cara, talvez o cargo mais importante da economia que o Trump possa mexer, porque ele não pode mexer com o Powell, né? E aí o par é a dupla ali, né? Acho que são os dois caras mais importantes. Então esse cara realmente, o Taleb, várias vezes já veio dizer, esse cara eu assino embaixo, então é muito importante. Eu acredito muito na matemática do Taleb, que, né, a coisa da fragilidade, antifragilidade, acho que a economia precisa desses conceitos de aplicar, de alguém que realmente saiba como aplicar essa matemática. Tem a questão também dele ser bem antifrágil, esse cara é secretário do Tesouro, porque ele é gay, isso é bom, muito bom, porque é uma minoria, tem, né? Como é que você vai cancelar um gay, né? Sendo um cara de esquerda, né? Um cara woke, então eu acho que não dá nem para, digamos, difamá-lo ou tentar pegar alguma coisa dele ser do patriarcado e tal, aquela conversa que quem gosta de questionar, de criticar sempre traz. Então, pelo menos nesse caso aí é um sinal positivo de que é alguém que pode aplicar, fazer, né, ser um executivo, aplicar, né, e um cara técnico pode ser bem positivo aí para direcionar, estar no caminho de que vai salvar o mundo, digamos assim, né? Quer dizer, de que vai pelo menos estar na direção certa, né? Com certeza. Pelo menos
Pelo menos sair da rota autodestrutiva é o objetivo, né? Se tivesse no lugar do Trump, nomes como esse estariam provavelmente numa lista desejável para quem quiser voltar aos eixos, com certeza. Então, o Dualdi, que é o cara que manja tanto a matemática quanto o Taleb, é o cara que professor junto com ele lá no curso que eles criaram juntos, né? Rafael Dualdi, tenho orgulho de ser meu amigo também, um cara bem legal. Então, lá, fico feliz que o Scott Bessent estará no comando da economia dos Estados Unidos em tempos tão incertos, né? Ele foi por vários anos sócio da Protege Partners, o fundo hedge que a gente projetou o sistema Risk Data, desenvolveu as teorias do modelos Polymodels, que é a teoria do Aldi aí. Scott era altamente respeitado por sua competência em questões de investimento, uma oportunidade inatenceira também a memória de um outro cara aí que foi um dos fundadores e tal. Então, positivo, parece que o cara tem todas as qualidades ali, todos os certificados ali para ser a pessoa mais preparada para estar aí no Tesouro. Então, tomara que o Doge funcione, que eles consigam de alguma maneira drenar pelo menos um pouco desse pântano e que seja aí uma profecia autorrealizável, não só de que o BRICS, como eu e o Renault, a gente vem falando há tanto tempo que tem um problema de design, que não ia dar certo, não é porque a gente é malvadão e não quer salvar, ajudar o mundo, mas tinha um problema de design ali com relação ao dólar, à moeda e tal. E agora também seja uma profecia autorrealizável de que o Trump agora com esse mandato, com essa áurea, com esse poder todo, possa, por exemplo, como pessoas como esse cara, como Elon Musk, como Peter Thiel, como Vivek, como o Kennedy, né, como tantas outras pessoas aí, possam ajudar o mundo estar talvez um pouco mais direcionado para a direção certa. É o que a gente espera. A gente só quer o bem, né? Que as coisas voltem a fluir, você não precise ficar tão preocupado assim sobre o funcionamento do dinheiro e fazer as coisas acontecerem, né? O dinheiro sumindo do foco de preocupação permite que o comércio aconteça, a inovação aconteça, que mais empresas surjam, mais empregos surjam, que o custo marginal de todos os produtos caia, enfim, a inovação sempre melhorando, mas infelizmente não é o que vem acontecendo. Então a mudança nessa rota seria obviamente desejável. Agora, qual que é a melhor solução para isso? Essa é a pergunta que nenhum vai ter. Qual tipo de sistema pode substituir isso, mas às vezes vem do próprio dólar, né? Mas com certeza as maiores inovações que estão acontecendo hoje vão ser propiciadas por um governo Trump, se ele for mais seja crypto-friendly, ou pelo menos uma coisa que permita, né, mais inovação e mais cabeças pensantes. Então tudo isso é bastante bem-vindo, com certeza. Fenomenal. Então a gente quer também a sua opinião, não fique passivo aí, saia do muro, diga o que você acha, se o problema é dos estadunidenses, se o Trump é o cara, vai salvar mesmo ou não. Então, dê a sua opinião, diga o que você acha. Se você gostou, veio até aqui, mande para um amigo seu para que a gente consiga levar essa mensagem. Veja que sem radicalismo a gente trouxe informações reais, conhecimento real, dados reais. Então, e o que você achou? Deixe também o seu like aí, tanto no meu canal, se você está aqui no canal do Fernando Roxo, ou se você está no canal Renault Adorno. Sigam também os dois, né? E diga se você gosta dessa dupla, se você quer mais conteúdos, diga um conteúdo que você queira que a gente desenvolva, que a gente também vai desenvolver. E conte com a gente aí. Renault, deixa umas palavras aí para a turma, também deixa sua mensagem. Se eu esqueci de alguma coisa, eu sempre acabo esquecendo. E muito obrigado aí pela parceria. Eu acho que essa parceria vai longe, como a gente já falou no começo, e vem acontecendo, né? Com certeza, com certeza. Prazer enorme, novamente, a gente ter essas conversas. A gente vai aprendendo, todos nós ali. Quanto mais a gente aprende sobre macro, mais a gente sabe que tem mais coisa para aprender. Mas nunca acaba, né? Nunca acaba. Ó, se você está assistindo no meu canal, já segue o Luiz Fernando Roxo. O canal dele é excelente. Tem milhões de coisas que
estou aprendendo, quero aprender cada vez mais com ele. E também, para quem não conhece, se você gostaria de aprofundar no sistema euro-dólar, etc., eu abri faz algumas semanas o membership, né? Então você pode se tornar membro do canal no YouTube, basta você assinar no próprio YouTube, e aí você já começa a ver conteúdos que eu faço aos domingos, com aulas mais aprofundadas, com audiovisual, etc. Então você vai poder seguir esse trabalho também. Tá bom? Fenomenal. Essa assinatura faz muito sentido, vale a pena dar uma conferida no link aí do canal do Renault, busca aí os links. A gente também aqui no canal Luciano do Roxo, a gente sempre vai deixar alguma condição legal, um Black Friday, que nós estamos fazendo inclusive nesse caso agora, ou então alguma coisa que vai estar aí no link, na descrição e tal. Dá uma conferida lá, que é uma maneira de você conhecer o nosso método de investimento. Eu estou muito convencido de que o nosso método funciona, estava até tentando convencer aqui o Renault, então vem aprender com a gente, aprenda também com o Renault, se inscreva, assina o conteúdo exclusivo dele aí no canal dele, que é um custo-benefício extraordinário, vale muito a pena. Muito obrigado a todos, conte conosco sempre, um grande abraço, Deus o comando e tudo de bom. Valeu, até mais.